enriquecedor para nós, conhecermos novas pessoas, novos centros, né? Muitas vezes do lado da sua casa, ali pertinho, tem um centro, é ali tal lugar, puxa, é perto da minha casa, eu nem sabia, né? Então, são coisas assim que realmente alegram, né? De nós podermos fazer essas reuniões e essas confraternizações através do Espiritismo, né? E referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, o que é bacana a gente ver aqui como que foi feito, porque todos já falaram sobre Kardec, sobre o livro, né, a questão didática que ele coloca, e as passagens bíblicas que vêm, né, no caso, a mensagem de Jesus, todos eles, ali esclarecendo de uma forma bem ampla, né, cada passagem bíblica, o que significa, porque senão alguma coisa fica lá no literarismo, e aí a gente muitas vezes não compreende. Só um exemplo, quando nós ouvimos falar que Jesus dizia, aquele que não odiar pai e mãe não vir após mim, né? Mas aí fala, como odiar pai e mãe? Então tem que se explicar o contexto, a época, a linguagem usada, o que significava na época. E aqui os espíritos vêm nos explicando justamente cada passagem, aquilo que significa realmente, né? Então, pode colocar a apresentação para nós podermos ir em frente? Isso, então nós vamos ver o primeiro capítulo de hoje, que é o capítulo 17, o tema é Sede Perfeitos, tá? Pode mudar que vai entrar os tópicos para a gente poder conversar um pouco. Que são os caracteres da perfeição, né? Aqui já entra alguma coisa assim que eu estava explicando, né? O contexto e como foi Jesus falando, que ele coloca assim, né? Sede perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito. Se nós deixarmos só o texto nessas palavras, nós vamos ficar meio confusos. Como é que eu vou poder ser perfeito igual a Deus? Né? Então, aí sim a explicação. Eu tenho uma maneira de conversar com as pessoas. Dependendo da aula, nós vamos conversar aqui e eu vou começar a explicar de alguma maneira assim. Nós sabemos que nós somos perfectíveis, né? Nós vamos buscando essa perfeição e sabemos que essa perfeição não tem limites, né? Nós vamos indo, nos aperfeiçoando cada vez mais, porque se nós alcançássemos a perfeição absoluta, nós seríamos igual a Deus. E a gente sabe que não é assim que acontece. Então, o caractere da perfeição é justamente nós olharmos para esse horizonte chamado Deus, procurarmos do nosso entendimento que seria a perfeição de Deus e buscarmos essas perfeições, né? Nós falamos muito dos atributos de Deus, né? Que eles devem ser, né? Nós, no Livro dos Espíritos, nós vemos alguns atributos para nós termos uma ideia. Mas, se nós pensarmos em relação a Deus, eles devem ser infinitos atributos e todos eles infinitamente perfeitos. Assim é que deve ser Deus, né? Porque senão nós estamos conceituando e não definindo, nós estamos simplesmente falando a esse respeito. Mas nós podemos, sim, a cada dia nós nos aperfeiçoamos mais. E o Evangelho, aqui ele nos traz todo um ensinamento justamente para nós podermos observar e refletir a respeito disso. E simplesmente, mas não somente ler, né? Porque nós às vezes lemos um livro, hoje tem leitura dinâmica, lemos e vamos voando em cima do livro. Há muito tempo atrás, né, alguns colaboradores mais antigos da casa falaram, Chico, leia uma frase, para um pouquinho, reflita sobre ela, procura se aprofundar nessa frase. Mesmo que você vai levar 2 anos para ler o Evangelho, ou seja qual livro for. Mas procura pegar a vírgula, entender e se aprofundar em cada frase. Porque aí nós vamos entender o espírito da palavra e não a palavra em si, né? A mensagem vem realmente, porque aí nós prestamos mais atenção. É que normalmente quando nós lemos muito rápido, nós passamos direto, aí vamos ler novamente lá na frente, aí vamos pegar uma coisinha, vamos ler de novo, vai. Mas quando nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos, ou qualquer dos livros da codificação, estudar realmente é isso, é você parar, pensar, refletir a respeito de cada máxima que vem aqui. Então, né, essa é a questão da perfeição. E a gente sabe que nós temos aí a eternidade para podermos buscar essa perfeição e aprendendo cada vez mais. No momento,
para o nosso planeta, né, nesse momento evolutivo, a gente sabe que cada um de nós está num determinado patamar, mais ou menos, né? Então aí vem a questão do homem de bem. O que seria esse homem de bem? O homem de bem é aquele que procura realmente agir, fazer, de acordo com o que ele compreendeu a respeito dos ensinamentos, né, que vem no Evangelho. Então ele vai procurar, o homem de bem, ele vai procurar ser ético, né, moral, da maneira do entendimento dele e daquilo que ele entendeu na mensagem trazida pelos Espíritos, né, da explicação a respeito de uma determinada passagem de Jesus. E os bons espíritas, quem são? Na realidade, é alguém que tem um outro entendimento a respeito da vida, né, da vida e não da morte, mas do desencarne, todo estudo que nós fazemos, e ele compreende o que é o homem de bem, né, e ele procura, através dos estudos, estudar cada vez mais, inclusive, e buscar essa perfectibilidade. Nós não somos seres estanques e nascemos daquele jeito que nós vamos ser sempre, né? O mal da Maria Gabriela lá, né? Então, é justamente isso. Os bons espíritas são aqueles que vão procurar, de acordo com aquilo que nós temos de ensinamentos do Evangelho, até do próprio Livro dos Espíritos, nas leis morais, nós vamos fazendo toda uma síntese de tudo isso e vamos colocando em prática nas nossas vidas, mediante as nossas possibilidades, a nossa capacidade, né? Por exemplo, a parábola do semeador, aqui, esse tópico. Nós sabemos que as sementes foram lançadas, e a mesma coisa a palavra, os ensinamentos, mas cada um vai receber da sua maneira, cada um vai receber conforme o seu entendimento, né? Eu me lembro uma passagem de Jesus que dizia assim, adorarás a Deus de toda a tua alma, de todo o coração e de todo o teu entendimento. Não conforme o meu, Jesus, né? Mas conforme o entendimento de cada pessoa. Porque muitas vezes nós ainda não alcançamos determinado patamar de compreensão para poder entender realmente o que é aquilo. Então, nós vamos fazendo da maneira que nós entendemos, conforme aquilo que nós já temos na nossa bagagem espiritual, de compreensão e de conhecimento. Então, cada um vai receber essa semente de uma maneira. A primeira semente que cai no solo seco, pedregoso, né, que nem cria raiz nem nada, simplesmente está ali, foi jogada ali e não resolveu nada. Ou os espinheiros, que até crescem um pouquinho, mas as coisas do mundo fazem com que a planta morra, né? Até que de repente cai numa terra boa. Terra boa é aquele que já tem uma certa compreensão. Quanto mais compreendemos, mais fácil compreender um patamar acima. E assim, por isso que na própria escola nossa, aqui da contingência do nosso mundo, começamos lá de pequenininho, vamos aprendendo 1 mais 1, é o A, é o B, e vai indo, então nós vamos cada vez fazendo um alicerce para a próxima etapa. E vai indo, assim também espiritualmente falando. Aí entra as instruções dos Espíritos a respeito do dever. O dever é justamente quando nós já temos uma compreensão do que se deve ser feito, né? É claro que muitas vezes, nós, como eu falei, nós ainda não somos perfeitos, nós ainda pensamos muito no que fazer. E o dever, mas será que isso aí não vai me prejudicar por outro lado, não sei o quê? Mas aquilo já está em nós já sabemos, o dever está aí. E a virtude nada mais é do que todas as nossas possibilidades, aquilo que já está em nós em semente, né? Como dizem alguns filósofos, em potência, e nós precisamos colocar em prática, né? E a virtude, alguns dizem que a virtude é o caminho do meio, mas mesmo esses avatares que vieram trazer esses ensinamentos, eles falam, é o caminho do meio, mas nós temos que procurar tangenciar a parte mais alta, ou seja, sempre evoluir, sempre um pouco além, sempre um pouco mais, né? E quando nós desenvolvemos a virtude, nós seremos felizes, porque a virtude é algo que nós vamos praticar, o dever também será praticado de uma maneira livre, de uma maneira tranquila, sem
aquela coisa, não, eu vou fazer porque me disseram que eu tenho que fazer, senão não vai dar certo. Eu não vou para um plano bom, eu não vou estar bem espiritualmente, eu não vou estar com a minha consciência tranquila. E na realidade não é assim que acontece, né? Nós vamos tomando consciência. É por isso que Paulo, quando ele falava que não era mais ele que vivia, mas o Cristo que vivia nele, é justamente que ele compreendeu plenamente o que Jesus quis dizer, os ensinamentos de Jesus, e ele simplesmente praticava livremente, sem precisar até fazer muitas escolhas, porque ele já fazia aquilo que teria que ser feito. Livremente, é isso que eu vou fazer, é isso que eu entendo, então é assim que eu faço. Ele não tinha mais aquela coisa de estar preso a alguma coisa que pudesse ser prejudicada por fazer o dever ou por agir com dignidade, sendo um bom homem, né? Sendo um bom cristão. E a questão, outra coisa, superiores e inferiores. O que significa isso? Nós no mundo nós temos, nós nem sabemos, eu não sei nem da minha evolução como é que é. Não, vamos dizer, nós não nos conhecemos plenamente ainda. Então nós não sabemos realmente quem é superior ou inferior. Nós não sabemos o que aquela pessoa, o nosso irmão, o vizinho, está passando para agir daquela maneira. Muitas vezes ele está agindo daquela maneira porque ele entende que deve ser daquele jeito, talvez nós fizéssemos de uma maneira menos adequada ainda. Nós não sabemos. Então a questão é o respeito. Se nós temos pessoas ao nosso redor que nós somos responsáveis, e essa palavra deve pesar um pouco, responsabilidade, é justamente nós respeitarmos o tempo de cada um. Né? Como é que ele é? E aí entra aquela coisa, se eu já, num pouco de presunção, eu entendo, nossa, acho que eu tenho mais entendimento do que ele. Então aí é que eu devo respeitar mais ele do que ele a mim. Porque eu tenho a compreensão disso, ele não. Numa empresa, na escola, no centro espírita nem se fala, né? No centro espírita nós devemos nos igualar a todos, né? Não é pensar que eu tenho um cargo, eu faço isso, eu faço aquilo, que eu já sou mais... Muitas vezes a pessoa pensa que está começando no centro espírita e diz, nossa, mas você está assim fazendo isso, então você já é mais evoluído. Eu falei, não, pelo contrário, eu estou fazendo isso porque eu não aprendi ainda. Quando eu aprender, aí eu não vou precisar mais fazer isso, eu vou fazer coisas maiores. Né? O amor vai estar imperando, eu não vou nem precisar fazer mais isso. O homem no mundo, o que significa? O homem no mundo é justamente aqui. Nós estamos numa contingência. Nós temos vários trabalhos e vários deveres. Então nós vamos administrando da maneira que nós entendemos. Às vezes meio bagunçado, às vezes não. Às vezes nós conseguimos organizar aquilo ali. Mas nós temos, como dizem, né? 24 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e as outras 8 horas, o que é que nós fazemos, né? Podemos nos divertir? Claro, fala certos prazeres, inclusive para a gente ficar mais tranquilo, né? Certos prazeres que possam nos trazer paz, tranquilidade, não os prazeres mundanos que a gente costuma dizer, mas sim aqueles prazeres que fazem com que a gente descanse um pouco, né? Aqueles prazeres, ainda assim, respaldados na questão do homem de bem, dos bons espíritas, porque às vezes nós descosturamos, né? Nós rasgamos o tecido e separamos as coisas. Na realidade, isso está tudo junto. Quando nós vamos para uma empresa, para a nossa empresa, ou trabalhar, é levar isso junto e procurar agir lá dessa maneira também, estando vigilantes, procurando fazer isso. E interessante é que Kardec vem num crescente aqui, trazendo todas essas coisas, né? Didaticamente falando, né? Nós é que às vezes não fazemos essa didática da nossa vida e vamos ver o que der eu vou fazer. Amanhã eu vejo o que eu faço, se vou fazer melhor ou não vou. Não, deixa a evolução para depois, reforma íntima, essa tal de reforma, essa transformação moral, deixa para amanhã, deixa para depois. Aí então eu vou só fazer isso. Mas não, quando nós começamos a ter um foco, a entender o dever, começamos a desenvolver as nossas virtudes, nós vamos realmente fazer as coisas de acordo com a ética, com a moral cristã, né? Sendo homens de bem, consequentemente bons espíritas, porque os bons espíritas
Porque o espírita, para a gente se reconhecer verdadeiramente espírita, então nós temos que ser cristãos, né? Cuidar do corpo e do espírito, muitas vezes nós até exageramos, né? Em muitas coisas. É necessário descanso, alimentação adequada. É claro que em muitos momentos nós vamos, numa emergência, em determinadas situações, nós vamos ter que extrapolar, não vai ter como. Nós vamos ter que avançar um pouco além. Vamos sentir cansado? Vamos às vezes nos ferir? Vamos. Mas aquilo era necessário. Naquele momento era necessário para poder salvar uma vida, às vezes, para você poder resolver uma coisa que é um bem comum. Então, de repente, a tua atitude, né, vai fazer com que aquilo aconteça da melhor maneira possível, vai te dar um desgaste. Mas mesmo assim, podemos depois ver aquilo, repetir e cuidar do corpo e do espírito. Nós temos uma tarefa nesse mundo. E para que nós possamos fazer essa tarefa da maneira mais adequada e concluir essa tarefa, é mais ou menos que nem se nós entramos numa empresa e fala assim, olha, o teu trabalho agora é uma viagem que você vai fazer, você tem esse automóvel. E esse automóvel você tem que cuidar nessa viagem que você vai fazer. Cuide o melhor possível desse carro, porque só esse que você vai ter nesta viagem. Se você abusar do carro, não cuidar, ou fizer, sabe, ficar ali desleixado com o carro, e não liga para isso, o carro vai estragar e você não vai concluir a viagem de acordo. Você não vai concluir a sua tarefa. A mesma coisa o nosso corpo físico. Ele é a habitação e o veículo do nosso espírito aqui, para que nós possamos realizar essas coisas. Pode mudar para nós, por favor? Muitos os chamados e poucos os escolhidos, capítulo 18, né? Aqui tem muita, às vezes, muitos não entendem, às vezes, as mensagens que vêm aqui. Mas vamos lá, pode mudar. Parábola da festa de núpcias, né? Isso quantas vezes não acontece no mundo, onde muitas, por exemplo, Deus, a espiritualidade, manda seus mensageiros, né, para trazer uma novidade, uma coisa boa para nós, e mesmo assim essas pessoas não ouvem. Vamos lá, o semeador, a palavra que caiu no terreno estéril, né? E não ouvem, nem querem saber do convite, dessa festa, e acabam até machucando aqueles que vieram trazer essas mensagens boas, né? E muitos, até no próprio Evangelho fala, aqueles que vieram antigamente, os profetas, né? Aqueles mensageiros que vieram trazer um ensinamento adequado à época, inclusive, porque não adianta trazer um ensinamento muito avançado se nós ainda não temos um certo entendimento para poder compreender esse ensinamento. Então tem que ser adequado, ou seja, numa medida adequada para aquele tempo. No tempo de Jesus, a mesma coisa. Ele veio e trouxe aquilo que ele podia trazer para nós naquela época. Hoje já se pode ter um pouco mais, mensagens mais aprofundadas, e aí porque nós já temos um certo entendimento, como eu falei, da escola, primeiro ano, segundo ano, vai, né? Aí agora pode entrar alguma coisa, um ensinamento maior, né? Então, a parábola da festa de núpcias é assim, aí você convida, né? No caso ali, convida todo mundo, e muitas vezes são pessoas que, para nós, parece que são pessoas que não vai dar certo, mas às vezes tem um coração tão grande, porque lá no passado já fez um trabalho muito grande, tem um espírito que já evoluiu de certa maneira, que nessa encarnação aqui normalmente é amor, puro amor, e ele vai agir livremente pelo amor, né? A porta estreita, muitas vezes dá trabalho, né? Quanta coisa, por exemplo, São Paulo, por exemplo, eu não moro mais em São Paulo, né? Eu moro aqui no litoral. Aqui é um pouco mais tranquilo, entre aspas, né? Mais tranquilo. Mas em São Paulo nós temos muita porta estreita para entrar. É o trânsito, mas mesmo assim nós vamos. Dependendo de onde você mora e a casa que você trabalha, dependendo do trabalho de voluntariado, não só numa casa espírita, mas às vezes nós temos um trabalho assistencial, alguma coisa assim, vai dar trabalho, vai pegar trânsito, os reveses que tem por ali. Tudo isso é chamado a porta estreita, onde se tem um determinado trabalho. A porta larga é simplesmente nós estarmos
Se der, eu faço, se não der, eu não faço, eu prefiro as coisas mais fáceis, né? E vamos assim por diante. Mas quando nós temos um propósito, nós vamos em frente, nós assumimos, vestimos a camisa. E não importa, né? Não importa os reveses da vida. Aquele que vai construir uma casa para os seus entes queridos, ele não está preocupado se ele vai se machucar, se vai cair um bloco no pé dele, ele está vendo a obra sendo feita, está sendo construída. E ele vai vendo aquilo sendo construído, então ele se machuca, escorrega, bate a cabeça, então ele não está preocupado com isso. Ele nem sente, ele quer a casa construída. E nós também somos assim, né? Quando nós temos um propósito, um ideal, né, de crescimento espiritual, nós vamos em frente. Os que dizem Senhor, Senhor, muitas vezes a aparência, né? Nós temos aquela aparência, inclusive, de bons espíritas, né? Aquela aparência de bons religiosos, não importa a religião, e temos lá os nossos meios, fazemos louvores, não importa o que a gente faz, mas são aquelas coisas exteriores, que na realidade, e lá dentro, como é que está realmente? Nós somos aqueles túmulos caiados, ou nós somos aquelas pessoas que procuram trazer para fora e aquilo que já temos de bom dentro de nós, né? Aquilo que já conquistamos dentro de nós. A quem muito foi dado, muito será pedido. O que é isso? Quanto mais entendemos, quanto mais compreendemos a respeito da espiritualidade, mais nós seremos cobrados, né? Cobrados naquele sentido, né? Mas será pedido para nós, você tem essa capacidade. E realmente, se você está numa casa espírita, nós aqui estamos falando de espiritismo, e de repente alguém te convida para alguma coisa, é porque se alguém já te observou, mas de repente você pode falar, não, mas por que eu? Né? Só um exemplo, na quarta-feira minha esposa trabalhava num determinado assistente espiritual na Seara, e eu ia lá só para levar ela, eu ficava passeando, porque era o dia da Gênese, como eu falei no começo, e naquele ano não tinha a Gênese, não teve, né? O curso a Gênese durante o ano todo. E então eu tinha os trabalhos, na terça, na segunda, vários dias, né? O curso mediúnico, o básico, tudo aqueles cursos lá. E aí tinha uma coordenadora, que ela chegou, Chico, o que você está fazendo? Arlete, assim, e o que você fica? Você fica aqui parado? Vem cá. Você não quer trabalhar ali, não? Já que você não está fazendo nada? Falei, por quê? Adoro. Aí eu parei para pensar assim, eu tenho que trazer minha mulher, minha filha vem também, eu tenho os dias dela. Se eu vou ficar aqui sentado no pátio só, às vezes não tem nem ninguém para conversar, vamos embora. Aí, sabe, aí pensa assim, não estou fazendo nada, tá ali, eu vou ser útil, vamos embora, né? Vamos embora, vamos abraçar, chamou, passou na tua frente, como a gente costuma dizer, é seu, né? Convidou, vai. Se der errado, a culpa é sua que me convidou, não é? Mas dá certo, esse é o problema, sempre dá certo, né? Aí vem as instruções dos espíritos, ao que tem se lhe dará, é mais ou menos isso que eu já resumi aqui. Reconhece-se o cristão pelas suas obras, né? Até então, para muitos ainda, a salvação, né, seria pela graça, e na realidade são aquilo que a gente faz. Obras no sentido da questão tanto do relacionamento humano, quanto relacionamento humano com as pessoas, os nossos familiares, os amigos, né? Como é que nós nos relacionamos com essas pessoas. E as questões de obras também, como tem muitas casas que fazem as obras assistenciais, né? E essas obras assistenciais também chamam, no caso, chamam a atenção da pessoa, o pessoal ali faz uma obra especial, cesta básica, isso, aquilo, legal, pelo menos as pessoas não estão passando fome. O que acontece? Aquilo vai chamar a atenção, olha lá, eles é que estão fazendo. Mais ou menos como Jesus, né? Eu costumo dizer assim que Jesus fazia um marketing grandioso, com as curas, com tudo mais, né? É um marketing, aí tudo, o que está acontecendo? Quem é esse cara? Né? Opa, deixa eu ir atrás dele para ver o que ele vai fazer. Aí ele vinha com a mensagem, né? Com a boa nova, com o evangelho, trazendo as máximas, sermão da montanha, seja lá a mensagem que ele trazia. E aí que entrava realmente a verdadeira missão, a verdadeira tarefa, né? Porque, no caso, é só um marketing, um chamamento para as pessoas, para chamar a atenção, né?
Parábola da festa de núpcias, esse já foi, né? Justamente nós já falamos aí a respeito. Inclusive eles falam a respeito das vestes nupciais, né? E nós sabemos que dentro não adianta, por exemplo, alguém aqui, eu que não tenho entendimento, não posso participar ainda de determinados patamares evolutivos, né? Não adianta eu querer forçar a barra e entrar, né? Eu tenho o meu limite, a minha vibração é naquele estágio que eu estou, eu posso acessar aqueles núcleos, aquele estágio evolutivo somente até ali, posso até vislumbrar, mas eu não posso, por exemplo, aqui hoje, não, de repente, eu quero viver tantos anos lá num planeta de mundos felizes, não vai cair bem, não vai dar certo, eu tenho que construir a minha evolução aos pouquinhos aonde eu estou, porque nada é o acaso, cada um está no lugar certo, no momento certo. Pode mudar, por favor? A fé que transporta montanhas, vamos lá, pode mudar. Poder da fé. Nós sabemos que em muitos momentos, nosso corpo, hoje nós temos aí até a própria psicossomática, né? O que é psicossomática? Todo aquele nossos pensamentos, sentimentos que afetam diretamente o nosso corpo físico. Né? Costumo dar 2 exemplos. Se nós estamos enamorados, né? Começou o namoro, aí você vai chegar perto da pessoa, nós fica da hiperemia. Nós ficamos com o rosto todo meio rosado, porque o sangue começa a vir aqui, dá aquela coisa, aquela vergonha, né? E se nós estamos com medo, nossa, trava o estômago, desanda o intestino, né? A garganta fecha, tudo por um pensamento, tudo por um sentimento. E na realidade, então, nós podemos realizar 1000 coisas através da nossa fé, daquilo que nós temos, da certeza, né? A fé religiosa, ela é aquela fé justamente através do conhecimento, daquilo que Deus colocou em nós já, as leis divinas que estão na nossa consciência, né? Nós sabemos lá pelas leis morais. Então, já estão em nós essas leis, só que nós precisamos trabalhar isso, justamente para poder fazer crescer isso dentro de nós, né? E o que acontece? A fé, eu costumo dizer que a fé verdadeira é a somatória de todas as nossas experiências e das certezas a respeito das coisas que nós adquirimos através das nossas existências. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a respeito das coisas, mais fé nós teremos, porque nós teremos a certeza de que realmente será assim. Então, até isso, puxa, eu já tive experiências e eu sei que se eu a mulher hemorrágica, né, ela quis tocar Jesus, mas na realidade a fé dela que o curou, que fez aquilo e ela realmente se curou daquela hemorragia que tinha há 12 anos, se eu não me engano. E porque ela transformou, ela movimentou energias dela, né, e acabou se curando. A mesma coisa nós. Porque se nós caímos numa depressão, o que acontece? Nosso sistema imunológico, vai lá embaixo. O sistema imunológico indo lá embaixo, o que acontece? As doenças, as patologias começam a criar força ali dentro. E aí a gente adoece, fisicamente falando, né? Então essa é a questão, estar sempre ali ativos, sempre procurando estarmos vigilantes, sempre com sabendo que tudo passa, procurando observar os ensinamentos, porque tudo isso é para nós, todos os ensinamentos do Evangelho são para nós, né? Mais ou menos assim. E para você transmitir isso para alguém, por exemplo, pelo menos eu costumo fazer assim, quando eu vou preparar uma palestra, no caso evangélica, eu vou preparar para mim. Não vou preparar para assistência, para ninguém, eu vou preparar para mim. Aquilo que eu entendo que eu preciso, aquilo que eu necessito, aquilo que eu entendo, né? Posso usar até palavras, alguns tipos de palavras para fazer melhor, para dar melhor compreensão, mas eu vou fazer para mim, não vou fazer para o outro. Então quando eu faço, aí alguém faz dessa maneira, vai falar com convicção,
Porque ele está fazendo aquilo que é verdadeiro nele. E a isso você transmite uma energia muito boa. Então você transmite essa convicção. E as pessoas também. É o fermento bom. Né, que você transmite isso, a pessoa também acaba percebendo. E aí você consegue realmente passar a mensagem com verdadeira propriedade, e não simplesmente oratória. Né? Condição da fé inabalável é justamente isso também. Né? Onde nós temos tanta certeza, porque nós já sabemos. Nós não achamos nada, eu acho que será assim. Né? Eu acredito que seja assim. Não. Dizem assim que o espírita, lógico, num determinado momento, no início, nós podemos até acreditar em muitas coisas e achar muitas coisas. Mas quanto mais nós aprendemos e conhecemos, mais saberemos. Mais nós saberemos. Aí pergunta para Jesus: Jesus, você acredita que seja assim mesmo? Ou Jesus, você acha que é dessa maneira? Não. Jesus sabe que é assim. E esse saber, né, é justamente quando nós temos saber e saber e sabor vem da mesma origem. Então, quando nós temos o sabor do conhecimento, aí nós introjetamos em nós. E aí é que a coisa realmente se consolida em nós. Fé é mãe da esperança e da caridade. Inclusive, nós podemos até fazer caridade simplesmente por fazer. Mas quando nós fazemos com fé, né, fazemos com aquele entendimento, aí nós vamos fazer com mais propriedade aquela caridade. Não será simplesmente uma doação. Não será simplesmente um relacionamento humano para dar harmonia no lugar porque convém. Não. É assim que tem que ser. Né? Relacionamento, porque eu entendo que eu devo amar meu irmão, e isso está em mim, eu vou tratar ele, não importa em que situação, no trabalho, na escola, no centro espírita, na rua, dessa maneira. Então a caridade, né, traduzido pelo amor, é isso. E até aquele que de repente você vai levar um pão, vai levar uma roupa, uma cesta básica, ele também. Você tratar ele com dignidade. Então você vai tratar ele com amor, é diferente. Por isso que a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé divina é a fé humana. Nós temos a fé em nós, pelas possibilidades que nós temos de realizar coisas. Temos, eu sou capaz de fazer isso e vou fazer. Mas existe a fé divina, que é justamente aquela fé onde nós vamos aurir subsídios em nós, aqui dentro, quando não há possibilidade de nós aqui realizarmos determinadas coisas, porque vai depender de uma série de circunstâncias, não só de nós. Tá? Pode mudar? Trabalhadores da última hora. Pode mudar. Os últimos serão os primeiros. Aí é isso que, né, fica muito tempo. Como? O cara trabalhou lá desde manhã, é um tanto. Aí vem o outro lá que só foi à tardezinha, outro tanto. Nós temos ali, inclusive, explicações bem grandes ali, explicando a respeito disso. Que esses trabalhadores da última hora, nada mais são do que aqueles que já adquiriram, já começaram um trabalho em outras existências, estão aqui só para terminar. Falta só um pouco. Então eles têm o mesmo salário que o outro. O outro vai ainda trabalhar, e vai trabalhar o dia inteiro, esse vai ter que realizar bastante coisa ainda, o outro não. O outro só falta aquilo. Então ele vai realizar, vai concretizar a tarefa, o dever que ele tinha, então ele vai receber do mesmo jeito. Deus não paga mais para um ou para outro, no final das contas, entre aspas, né? Porque na realidade ele sabe que não tem final. Nós vamos indo nos realizando. Né? Missão dos espíritas, qual é a principal missão? Né? Tudo isso que nós falamos, consigo mesmo, a missão consigo mesmo, da sua transformação moral, da sua evolução de cada um, e com os outros também. E levar a mensagem da melhor maneira possível, com amor, né, com a afabilidade, com doçura, o tratamento com as pessoas, indulgência, e quanta coisa não tem que já até foi falado. Né? Obreiros do Senhor são todos aqueles, não só espíritas, todos aqueles que procuram trabalhar para si e para o outro, construindo um mundo cada vez melhor. Bom, gente, era isso que eu tinha, acho que para passar para vocês.